ele hoje estava em uma manifestação, foi até interessante uma observação dele e também polêmica, onde ele disse que pior do que a pandemia foi o vírus Pimentel, onde o Pimentel, na época do seu governo, deixou de repassar 14 bilhões de reais para os municípios, e com isso os municípios acabaram absorvendo uma dívida enorme, onde eles se uniram para poder lutar contra esse vírus, e daí surgiu esse movimento mais unificado por parte da ANM, assim também como as outras federações foram pelo mesmo caminho, aquelas que encontravam o mesmo problema. Falo isso por quê? Porque... Rodrigo. Oi. Não, perdão, só para fazer um reparo aqui, porque senão vão cair de pau em você, né? Ou de você ou no presidente Marcos. Ele fez essa observação que o ex-governador Fernando Pimentel foi pior que a pandemia para os municípios, para né? os municípios. Porque senão vai ter lacrador aí dizendo que você está dizendo que o cara foi pior do que o vírus. É só para deixar bem claro. Mas eu acho em tempos de concordo, Twitter. obrigado. Porque essas coisas realmente fora do contexto fica esquisito, mas para quem tem boa vontade de entender o contexto, sabe o que eu estou dizendo, ou então vai lá, simplesmente pega no YouTube, você vai achar em vários portais, inclusive a 98 vai postar agora também, esse corte onde ele fala com relação a isso. Está lá muito bem claro a fala dele, onde ele comparou a questão do impacto econômico. E esse impacto econômico do Pimentel para os municípios foram muito pior, porque durante a pandemia o governador Zema pelo menos manteve e honrou aí os valores devidos ao município, colocou aí esta conta em dia. Ponto. Dito isso, a gente fala sobre a responsabilidade fiscal, então não adianta também, quando a gente fala sobre o aumento de 4,62, por mais que possa não ter as categorias, principalmente a polícia, como o Luiz disse, não ficou satisfeita com o aumento, melhor você ter um aumento no qual o governo consiga pagar do que aquele que ele te dá, você fica feliz no primeiro momento e não recebe nunca. Então essas questões são importantes, né, Luiz? São importantes e você falou aí da questão do pedido que foi feito, que vai ser feito ao presidente Rodrigo Pacheco, né? Para que se avance com a PEC 66, porque os municípios e os estados precisam de respiro. Nesse caso específico, a tal da PEC 66 é para os municípios, Rodrigo, mas tem várias categorias, o piso da enfermagem, que depende do município, depende de dinheiro do município. Professores, né, do ensino fundamental, depende dos municípios. Mas os estados estão na mesma situação. Porque aquela história que a gente já comentou aqui várias vezes, que o Clareia adora falar, do excessiva concentração de dinheiro nas mãos da União e a distribuição falha desse dinheiro para os estados e daí para os municípios, né? Então, é importante que ele tenha fluxo de caixa para pagar e seguindo nessa segunda pauta que você já abriu aí, é importante realmente que o Congresso vote. Essa PEC 66, ela trata de um negócio simples, não é de dar mais dinheiro, é de permitir que as prefeituras parcelem as dívidas com a Previdência Social e dar um prazo maior para as prefeituras pagarem precatórios. São documentos que são convertidos em dinheiro quando a prefeitura perde algum processo na justiça. Pode ser processo trabalhista, pode ser processo de indenização. Os municípios hoje são obrigados a pagar imediatamente. Aí, às vezes, a pessoa fica esperando a vida inteira porque a cidade não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro. Então, eles querem não ficar devendo, né, para ter condições até de pegar empréstimos e pagarem esses salários. Os estados estão na mesma situação, Rodrigo. Ketzmann, o Luiz falou muito bem. Na minha opinião, isso é naturalmente uma PEC que a gente pode apelidá-la de enxugar gelo. Afinal de contas, a gente fez uma reforma tributária que de reforma ela tem mais, na nossa opinião, uma característica de deforma, porque ela concentrou na União e não descentralizou, como em todos os lugares do planeta Terra. Quando você evoluiu tributariamente, você transferiu mais responsabilidade para os municípios e para os estados e não para a União. No Brasil, a gente vive numa bolha onde as pessoas atuam de forma contrária. E a União, concentrando isso, não dá aos municípios autonomia para decidir de que forma eles possam gastar melhor o seu dinheiro. Na sua opinião, essa PEC resolve o problema momentâneo e permanente ou só enxuga gelo, Ketzmann? Não, ela não resolve, é um paliativo. Eu não sei nem se consegue enxugar o gelo, porque é histórico a precariedade dos cofres dos municípios. Eu falo que parece não, né? Eu tenho certeza
que é um sistema armado de propósito para que todos os anos vá uma romaria de prefeitos, né, com o pires na mão, pedir dinheiro para o governo federal. O prefeito de Coronel Fabriciano, né, que é o presidente da Associação Mineira de Municípios, né, o Marcos Vinícius da Silva Bizarro, Rodrigo, ele foi cirúrgico, porque ele não só lembrou, né, da catástrofe do ex-governador Fernando Pimentel para os cofres da prefeitura, das prefeituras, pelo interior de Minas, como ele tocou numa ferida, que é a questão da municipalidade, que é isso que a gente está falando. A gente tem que defender a municipalidade, a gente fala isso com muita frequência. A gente vive nas cidades, a gente trabalha e produz nas cidades. E não é justo que a grande arrecadação vá embora daqui, né? O Marcos, ele é um cara muito preparado, ele é presidente também, acho que ele é vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios e tudo mais. E quando um cara dessa estatura, né, desse tamanho, coloca as palavras da maneira que ele colocou, isso desperta a atenção do Brasil inteiro. Porque conversando com o pessoal de São Paulo, essa fala reverberou nos prefeitos do interior de São Paulo, que se insurgem contra isso também, Rodrigo. Não tem cabimento. O tal do pacto federativo, eu não sei em que circunstâncias, como que isso foi costurado lá atrás, mas já passou da hora de ser revisto, porque senão vai acontecer todos os anos. Os municípios sem dinheiro, as cidades cada vez mais degradadas por falta de dinheiro, e a grana lá em Brasília jorrando para Centrão da Vida, para emenda parlamentar, para emenda Pix, essas coisas todas que a gente está acostumado a ver. E aí, gente, eu queria ser muito literal, para que quem nos ouve, nos assiste, entenda, quando a gente fala da necessidade de uma reforma onde centralize o dinheiro da União para os municípios e para os estados, nessa ordem, inclusive. Os municípios deveriam reter a maior parte do dinheiro, porque é onde está lá o ser humano, a população. E os estados, eles deveriam ficar por conta das questões das infraestruturas, das questões relacionadas à saúde, educação, mas enfim. Por que não é feito isso no Brasil? Exatamente agora. Tem uma eleição, ela é municipal, e obriga os prefeitos a irem a Brasília. Como bem disse, acho que foi o Kessman ou o Luiz, me perdoa, eu não me recordo. Kessman disse. Passar o pires, para que a União escolha para quem ela irá pleitear. Então, esta é a moeda de troca, que é literalmente comprar o apoio de prefeitos ou exigir do prefeito os apoios para caso eles queiram receber uma migalha. Então, gente, é uma humilhação que os prefeitos passam ano após ano. E no ano eleitoral é pior ainda. Então, o presidente da MM, ele não está errado, pelo contrário. Ele simplesmente ecoou a voz de todos os prefeitos, de toda a cidade, de todos os municípios, inclusive os que são do próprio partido, a gente não se limita à questão da oposição apenas. É um problema bilateral nesse caso. Fala, Kessman. Olha que interessante, é o que corrobora a sua fala, né? Ele está tão certo em defender a municipalidade, em defender a população, que ele foi reeleito, eu estou vendo aqui, ele foi reeleito em 2020 com 83% dos votos. Porque é um cara que está brigando pela cidade. E ele está brigando para poder dar melhor condição de vida para a população que mora lá. Já deixo aqui o convite para que ele venha participar do Talks e explique melhor essa pauta para a nossa audiência e nossos ouvintes.